Destaque: o deputado Ricardo Salles, que é o relator da PEC que criminaliza qualquer tipo de posse ou porte de drogas, pretende se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o autor dessa matéria, nas próximas semanas para tratar de eventuais alterações nesse texto. Salles deseja endurecer a pena para quem for pego com os entorpecentes, incluindo nessa proposta uma pena de prisão, inclusive, para os usuários de drogas ilícitas no Brasil. Atualmente, por lei, o uso de drogas já é crime, mas é considerado um delito de grau menor. Por isso é punido com advertências, prestação de serviço à comunidade, medidas socioeducativas ou tratamento contra o uso. A PEC antidrogas foi aprovada pelo Senado em abril e está em discussão agora na Câmara dos Deputados. Luiz Felipe Dávila, essa é uma questão sensível, há manifestações de muitos grupos, contrários, favoráveis. O que é preciso considerar nessa apreciação que vai acontecer na Câmara Federal? O relator Ricardo Salles pretende conversar com o Rodrigo Pacheco para justamente elencar aí possíveis mudanças nesse texto. Salles defende um endurecimento da legislação, inclusive uma punição mais severa para o usuário. Olha, Renato, é bom contar um pouco a história desse projeto, porque mostra o que acontece quando há intromissão indevida de um poder sobre o outro. Há muito tempo atrás, o Congresso Nacional já havia aprovado uma lei até flexibilizando a questão da despenalização da droga, tal. Isso estava aprovado. Aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal resolveu determinar a quantidade de droga que o porte seria considerado tráfico e usuário. E aí começaram uma discussão lá no Supremo de definir a quantidade. Se era 60 gramas de maconha, se com 60 gramas era traficante ou usuário. Olha que absurdo. Isso não é coisa para ser tratada no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma tarefa exclusiva do Parlamento. Mas o Supremo foi se intrometer na questão de determinar a quantidade de droga. Isso irritou o poder legislativo. E aí o Senado começou a tramitar um projeto, aliás, com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que endurecia ainda mais a penalidade, a criminalização de droga, desfazendo o entendimento do Congresso de alguns anos atrás, porque foi provocado pelo Supremo. Então sai esse projeto que agora criminaliza mesmo o usuário, não tem mais conversa, não tem mais aliviar, como você falou. E o que acontece? Esse projeto foi aprovado no Senado e agora está indo para a Câmara. E o que o Ricardo Salles está procurando fazer? O Ricardo Salles queria endurecer ainda mais a pena. Mas ele viu que se fazer isso, ele pode perder a votação na Câmara. Então o que ele está tentando fazer é manter o projeto aprovado no Senado, votá-lo na Câmara, para não ter emenda e o projeto ter que ser rechaçado na Câmara e voltar para o Senado. Então ele quer, na verdade, ajudar a acelerar a aprovação desse projeto. Mas esse projeto vai tratar com mais dureza, sim, o usuário de droga. Isto porque o Legislativo foi provocado pelo Supremo Tribunal Federal numa questão de competência exclusiva do Poder Legislativo. E você, Gustavo Segré, que reflexão é preciso fazer em relação ao texto que foi aprovado no Senado Federal e as ideias e propostas de Ricardo Salles? Inclusive vai ter uma conversa, uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar de eventuais mudanças, adendos ou até a criação de um projeto adicional, né? A explicação da Dávila foi perfeita, foi isso mesmo. Complementaria apenas que no STF já tem 5 votos favoráveis para essa proposta. E aí a dúvida tem a ver com 2 situações. A primeira já aconteceu no marco temporal em que o STF tem uma interpretação e o Congresso tem outra. A pergunta é qual vale mais? Qual é a legislação do Congresso ou é a determinação do STF? Se por um momento o STF tiver o 6º voto e for ratificado pela maioria dos seus membros como que até 60 gramas não é delito para um consumidor, e o Congresso, precisamente por encrespar, por mostrar, não, peraí, aqui quem manda na lei sou eu, não é o STF, então vou ir mais pesadamente daquela lei que, se não lembro mal, era de 2006. Então, ficariam 2 situações. Aí vem um policial, pega alguém que está consumindo alguma mercancia ilícita, uma droga, e o usuário vai falar, por favor, me coloque na prisão com o entendimento do STF, porque aí eu
saio. Em menos de 60 gramas não tem problema. Aí o policial não vai ter como escolher se é um ou outro. Mas aí vem uma outra possibilidade. Mesmo que a lei seja aprovada, vai ter que ser ratificada pelo presidente. E se o presidente interpretar que a lei não é constitucional, aí vai ter de novo um entendimento como o que aconteceu agora há pouco, com esse negócio da desoneração. Análise do veto presidencial, né? E aí vai ter o veto que pode ser derrubado de novo no Congresso, mas quem não tira a possibilidade de que o partido, o próprio governo, bata a porta de novo no STF dizendo: lembra quando você me deu aquela ajudinha com a desoneração? Faz a mesma coisa agora com as drogas, porque aí obrigo ao Executivo e ao Legislativo a negociar. As leis não deveriam ser negociáveis. Os deputados representam o povo, o senador representa o Estado. E os três poderes, até que alguém mostre o contrário, são independentes para formar a República. Pois é, difícil, hein, Cristiano Beraldo? O que a gente precisa destacar em relação a essa negociação, as tratativas entre Câmara e Senado Federal? E você, defende o endurecimento da legislação, Beraldo? Neto, o tema não é difícil, não, é facílimo. É uma questão de lógica. Eu digo no que tange as negociações, né? Pois é, o problema é que quando vai para a esfera política, querem dificultar algo que é simples. Porque, vamos lá, vamos exercitar nossa lógica aqui. Primeira matéria do dia que comentamos aqui foi sobre R$ 1 bilhão em drogas que foram apreendidas pela Polícia de São Paulo. Só nesse ano, ou nos últimos 12 meses. Isso, exato. Olha a quantidade de dinheiro, isso foi só o apreendido. A vasta maioria das drogas foi comercializada tranquilamente. Agora, de onde vem esse dinheiro? De onde vem o dinheiro que o PCC compra 1.000 postos de gasolina, usinas de etanol, aviões, helicópteros, banca a corrupção daqueles que permitem que as suas atividades continuem, compram? Vem do usuário. O PCC ele não comprou uma fábrica de dinheiro, ele imprime, não. O dinheiro vem de quem usa. É só daí que vem o dinheiro. Todo o sistema do tráfico de drogas vem do usuário. O usuário não é um pobre coitado, não. O usuário é um cúmplice neste absurdo de insegurança que se tornou o Brasil. Não adianta o usuário fazer cara de paisagem, ele tem que compreender a sua responsabilidade. Então, a lei tem que ser absolutamente dura, porque é graças a esse usuário, é graças ao maconheirinho dos Jardins, o cheirador do Leblon, que nós temos que viver atrás de grades. Nós temos que ter preocupação de usar um celular. Nós não podemos comprar coisas que às vezes gostamos, porque a gente tem que se preocupar se vamos poder usar, se vamos poder sair na rua com um carro X, com um relógio Y. Então, essa vida surreal que se estabeleceu no Brasil se dá por conta do usuário que alimenta o sistema do crime. Aí a gente tem um outro problema, Caneto, que é essa comemoração de que a audiência de custódia libera 50% dos presos em flagrante. Então, vamos supor que a lei é aprovada. Então, o usuário ele passa agora a ser passível de prisão. Vocês acham que a audiência de custódia, que está liberando quem atira na polícia, que está liberando criminoso de tudo quanto é tipo, vai deter o maconheiro, o cheirador? É claro que não vai. Essas pessoas vão lá cumprir um protocolo e depois já vão embora dormir em casa. Essa é a dinâmica que vai acontecer. E a polícia, como é que fica nisso? Absolutamente desestimulada de ir para cima do usuário de droga, mesmo sabendo da importância que esta figura tem em todo o problema da segurança pública que assola o Brasil. Pois é, Beraldo, acho que você tocou num ponto que me parece crucial nesse debate, que inclusive acaba nos remetendo ao debate que acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, Dávila? Como estabelecer um limite para o usuário se a substância não é comercializada? Ela é ilegal. Exatamente. Então, exatamente. É um contrassenso. E além de todos esses aspectos destacados pelo Beraldo. Cada cigarrinho de maconha que o camarada da classe média fuma com seus amiguinhos, você está financiando a bandidagem. Os fuzis que as crianças e os aviõezinhos usam nos morros do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Bandidagem que opera aqui em São Paulo.
Exatamente, é isso mesmo. O Beraldo colocou muito bem. Quem sustenta... A gente culpa o PCC. O PCC é o intermediário, porque, na verdade, ele pega a droga do produtor e entrega para o consumidor. É isso que ele está fazendo. Ele ganha dinheiro com a intermediação da venda. Agora, é inacreditável como que nós criamos uma polêmica gigantesca em torno disso por causa de uma atuação do Supremo. É o que você falou. Como é que você vai legalizar o consumo de uma substância ilegal no Brasil? Então tem que legalizar a cadeia inteira. Você vai vender no supermercado cocaína lá, você vai fazer o quê? Como é que vai fazer um negócio desse? É um absurdo total. Então, assim, mostra a distância da realidade que hoje vive o poder no Brasil. O poder parece que vive dentro de uma bolha, que não entende como isso impacta a vida das famílias, das pessoas, dos jovens e do fortalecimento desse crime organizado, que cada vez mais vem ocupando espaço na sociedade. E hoje a gente viu aqui só uma pontinha do iceberg, o que é a atuação da polícia para tentar desmantelar essa rede de criminosos que controlam tráfico, que matam nossos jovens e crianças, que destroem famílias com o comércio da droga. Então, esse é um ponto que eu não entendo como é que alguém no Supremo senta lá, aqueles sábios, e agora vão decidir que quem consome 50, 60 gramas de maconha, isso não é crime, é uma mini contravenção, quando é uma substância ilegal. Não faz nenhum sentido. Pois é, inclusive pessoas, viu, Segré, aqui da nossa audiência enviando questionamentos pelas redes sociais sobre essa quantia, que de fato foi aventada, né? 60 gramas de maconha, por exemplo. Eu fiz uma rápida pesquisa, cada cigarro de maconha, cada baseado, se utiliza mais ou menos 5 gramas da droga. Então, você imagina só um camarada com 12 cigarros de maconha. Imagina 4 traficantes. 48 cigarros de maconha vão para a noitada. Vão vender ali, fazer um dinheiro. Não é tráfico? Para uso pessoal, não dá, né? Não, fora que, peraí, se alguém fumar 12 cigarros, eu imagino que vai ficar bastante atordoado, né? Mas a dúvida é que considerem, o judiciário nesse caso, os legisladores também, que o traficante é burro. Porque o que vai fazer? Se ele tinha, sei lá, 100 gramas de maconha para vender, ele vai fazer 2 pacotinhos de 50, guarda um em cima da árvore, fica com 50 e fala, eu sou consumidor, tenho menos de 60. Mas essa metodologia é tão ilógica, por encontrar uma palavra educada, que seria a mesma coisa que dizer autopeça. Tira droga e coloca autopeça. Então, se você for pego com 2 portas de um carro roubado, então não é delito. Mas se você ficar preso com 3 portas do carro, aí sim é delito. Não, peraí, o delito é o roubo do carro, não é a aportação de 2 portas de um carro roubado e desmantelado, não sei nem como se chama, uma oficina que joga todas as peças para fora, que também... Desmanche, que também é delito. Então, o delito passa por esse lado. Se quiserem fazer uma questão mais ordenada da situação, deveria permitir, por exemplo, o uso para consumo pessoal, plantio na casa, sei lá. Então aí você não está interferindo com uma ação ilegal. Mas se tem uma posse de qualquer coisa que é ilegal, a posse também deveria ser ilegal independentemente da sua função. Não, e esse exemplo de autopeças é perfeito, porque a quantidade de peças que são vendidas nos e-commerces por aí, pessoas que precisam comprar um farol de um veículo, compram no paralelo, nesses e-commerces, mas, tudo roubado. Então, quem compra desse tipo de vendedor, desse intermediário, está financiando também os furtos de veículos. Beraldo, quer fechar? Não, esse exemplo que o Segré deu é perfeito, porque isso também se aplica a essa realidade das pessoas que compram peças de carro roubados. É exatamente isso. Você comprou o farol, que é uma fração do preço do farol original, claramente você está comprando de um carro roubado. E muita gente faz cara de paisagem, acha que vai lá, ok, e aceita e pronto. É a mesma coisa, a pessoa vai, compra produtos, não só de origem ilícita, mas muitas vezes compra de contrabando, compra uma série de coisas, faz negócio para poder pagar mais barato, faz o que precisar para pagar mais barato. Aí depois fica indignado quando houve notícias de corrupção, de desvio, de mau comportamento por parte de pessoas políticas, etc. As pessoas precisam ter consciência que todos nós, somos responsáveis pelo Brasil que temos.
É a nossa responsabilidade, não só no dia da eleição, mas, sobretudo, no que acontece, em cobrar o que acontece de uma eleição até a outra. É cobrar o vereador, é cobrar o prefeito, o deputado, o senador, o governador e o presidente. Não é ficar só bradando na internet ou na mesa do bar. É efetivamente entender que todos nós somos parte, tanto da solução quanto do problema. A nossa omissão enquanto cidadãos também é um problema. O nosso comportamento, que às vezes não é deste caso das drogas e tal, mas o nosso comportamento que não atende a preceitos essenciais de honestidade, de responsabilidade e transparência, também ajudam a formar esta sociedade que fica debatendo aí se vamos poder fumar 50 gramas ou 60 gramas de maconha. Pô, faça-me o favor. Pois é, são as pequenas corrupções do dia a dia e as reflexões que a gente precisa fazer em relação ao posicionamento das pessoas. O cara que grita num debate como esse, mas no final das contas ele compra aquele aparelho na Santa Efigênia para ter TV por assinatura sem pagar nada para os produtores de conteúdo, né? Enfim, vai entender o Brasil, né? Muitos falam que o Brasil precisaria ser estudado pela NASA, né?